porque somente em honra, com todo temor e respeito, ao único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, lemos a sua palavra como está escrita no livro de Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1 também. Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1 também. Diz assim a palavra do Senhor, em honra a Jesus Cristo, lemos o seu santo evangelho. Diz assim a sua palavra. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora, no fim dos tempos, Deus nos falou por meio do seu Filho, a quem concedeu a propriedade de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Este Filho é o resplendor da Shekinah, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo o que existe por sua palavra poderosa. Depois de ele mesmo ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à mão direita do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Minhas irmãs, lendo o livro de Hebreus, no capítulo de número 1, versículo de número 1, entendemos um pouco da função dos profetas. A função de um profeta, primeiramente, a principal função de profeta não era curar ou fazer sinais e maravilhas. Claro que os servos de Deus fazem, faziam e continuarão a fazer sinais pelos dons de Deus, pelos dons do Espírito Santo, com certeza. Porém, se tratando aqui do profeta, o profeta não é aquela pessoa que vai ali, faz uma cura, vai em outro lugar, faz uma cura. Ele pode sim fazer isso. A mando de Deus pode, com os dons de Deus pode, se Deus permitir, pode. Porém, o profeta, ele não é profeta porque ele faz essas coisas. A função primária do profeta, a gente acabou de ler aqui. A primeira função, a principal função de profeta. Vamos ler de novo para a gente prestar atenção? Livro de Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1 também. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então veja aqui, presta atenção aqui. Os profetas, a função principal de um profeta não era fazer milagres ou sinais. Embora isso acontecesse, não era a função principal. A função principal de um profeta é, como o próprio texto diz, falar de várias maneiras ao povo a mensagem de Deus. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Veja que o texto ele diz que os profetas eles eram responsáveis por passar a mensagem de Deus para o seu povo, mas não era só por meio de boca, por meio de palavras. Mas o texto diz aqui, ó, no passado Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas aos nossos antepassados. Então perceba que o profeta, ele não fala somente por palavras, ele fala também por ato, fala por sinais, por atos, ações. A sua própria vida pode ser uma mensagem. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Nem sempre um profeta falava assim, eu profetizo. Nem sempre, nem sempre. Na verdade, tem profeta que nunca profetizou nada e mesmo assim foi um profeta porque passou uma mensagem não por voz, não por boca, mas pelos seus atos, pela sua própria vida. Como é o caso de Noé, como é o caso de Abraão. Muitas pessoas não sabem, mas Abraão era um profeta. Ainda que as pessoas não reconheçam isso, Deus reconhece. Vamos ler na sua palavra, no livro de Gênesis, vamos ver Deus chamando Abraão de profeta? Muita gente não sabe, mas Abraão era um profeta.
Isaac, Jacó, todos eram profetas. Livro de Gênesis, capítulo de número 20, versículo de número 1, o Senhor vai dar o testemunho de que Abraão era o seu profeta. Livro de Gênesis, capítulo de número 20, versículo de número 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Abraão viajou dali em direção ao Negueve e viveu entre Cades e Sul, enquanto vivia como estrangeiro na terra de Gerar. Abraão dizia a respeito de Sara, sua mulher, o seguinte: ela é minha irmã. Por isso, Abimeleque, rei de Gerar, enviou gente e levou Sara. Deus, no entanto, apareceu a Abimeleque em um sonho certa noite e lhe disse: você está à beira da morte por causa da mulher que pegou, pois ela já é mulher de outro. E Abimeleque não havia tocado em Sara. Por isso Abimeleque disse ao Senhor: Senhor, matarás uma nação justa? Não foi Abraão mesmo que me disse: ela é minha irmã? E até ela afirmou: ele é meu irmão. Quando agi assim, meu coração estava puro e minhas mãos inocentes. Disse-lhe Deus no sonho seguinte: sim, eu sei que ao fazê-lo, seu coração era puro. Eu evitei que você pecasse contra mim. Esse é o motivo de eu não ter deixado você tocar nela. Portanto, devolva agora a mulher desse homem. Ele é um profeta e orará por você para que viva. Se, porém, não a devolver, saiba que com certeza você morrerá, você e todos os seus. Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servos e contou-lhes tudo isso. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: por que você fez isso conosco? Em que pequei contra você para fazê-lo trazer contra mim e contra meu reino um pecado tão grande? Você fez comigo o que não se deve fazer. Então veja aqui a situação. Abraão estava morando na terra de Gerar e ele dizia para todo mundo que Sara era sua irmã. Abraão tinha medo de ser assassinado porque Abraão dizia que Sara era uma mulher muito bonita. E se eu disser que sou o esposo dela, me matarão para se casarem com ela. Então ele dizia para todo mundo que Sara era sua irmã. E o rei da terra de Gerar, sabendo da informação que Sara era irmã de Abraão, pensou: por que eu não vou me casar com ela? Uma mulher bonita, solteira. Enviou gente, tomou ela, mas Deus avisou: ela é mulher de outro homem. Portanto, devolva essa mulher ao seu esposo e peça ao esposo dela, que no caso é Abraão, para orar por você, porque ele é um profeta. Agora me mostra na Bíblia Abraão fazendo algum ato profético. Me mostra na Bíblia Abraão fazendo alguma profecia ou dizendo eu profetizo. Como é que Abraão era um profeta desse jeito? Na verdade, Abraão era um profeta desse jeito. A gente é que foi ensinado a pensar que profeta é aquele que diz eu profetizo, mas nem sempre um profeta diz eu profetizo. Veja que ao longo da história de Abraão, Abraão nunca falou eu profetizo. Ele fez atos, ele demonstrou a palavra de Deus por meio de sua vida, mas nunca por meio de profecias em palavras. Então a gente deve desconstruir na nossa mente o pensamento de que um profeta é somente aquele que fala eu profetizo. Tem profeta na Bíblia que nunca profetizou nada com a boca, mas sim com seus atos, como é o caso de Abraão, como é o caso de Isaac. Jacó não, porque Jacó ele profetizou com a boca. Mas tem outros, muitos profetas que profetizaram dessa maneira, sem nenhuma palavra, apenas com a sua história de vida. Agora, voltando lá para o livro de Hebreus, sabe o que é interessante? O livro de Hebreus ele nos dá a entender de que hoje em dia não existe mais profetas. Livro de Hebreus novamente, vamos reler novamente pela quarta ou terceira vez, capítulo de número 1, versículo de número 1 também, livro de Hebreus. No passado,
Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas agora no fim dos tempos, Deus falou por meio de seu Filho, a quem concedeu a propriedade de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O escritor de Hebreus ele está dizendo assim: no passado, Deus falou de muitas maneiras e de várias formas aos nossos antepassados por meio dos profetas. Porém, mas agora, no fim dos tempos, ele falou por meio de seu filho, que é Jesus. Então, nos dá uma impressão de que não existe mais profetas hoje em dia. Porque, na verdade, vamos analisar aqui a função de um profeta. A função de um profeta, como a gente vê aqui pelo próprio capítulo de Hebreus, trata-se de uma pessoa que é encarregada de ouvir uma mensagem de Deus e passar essa mensagem de Deus para o povo. Mas não é qualquer mensagem, mas era a mensagem do Messias. A Bíblia diz no livro de Atos que do primeiro profeta até o último, todos falaram de Jesus. Com palavras, com suas vidas, com os seus atos, todos estavam anunciando a vinda do Messias. Inclusive, Jesus, quando está caminhando, no livro de Lucas, caminhando para Emaús com os discípulos, a Bíblia diz que Jesus ele estava encoberto, né? Ele estava disfarçado, as pessoas não podiam reconhecê-lo, mas a palavra de Deus diz que ele explicou a todos, desde Moisés até o último profeta, tudo o que havia escrito sobre o Messias de lá. Porque Moisés deu testemunho de que Jesus viria. Samuel deu, Davi deu, todos os profetas deram. Inclusive, Davi é profeta. Muita gente não reconhece, mas ele é profeta. Eu sei que eu não coloquei que iríamos ler Lucas, mas para que não fique só nas minhas palavras, vamos ler o livro de Lucas e ver como o Senhor Jesus ele explica no caminho de Emaús, porque as pessoas elas pensam que somente Isaías falava sobre Jesus, ou que somente os Salmos falam de Jesus, mas não, desde Moisés, e na verdade muito antes de Moisés, já se falava sobre a vinda de Jesus. Jacó mesmo falou sobre a vinda de Jesus. Vamos ver aqui, olha. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 25. Jesus lhes disse: pessoas tolas, tão desprovidas do desejo de depositar a fé em tudo que os profetas falaram, o Messias não tinha de morrer antes de entrar na glória? Então, começando pela lei de Moisés e por todos os profetas, Jesus explicou-lhes as coisas que podem ser encontradas em todas as Escrituras a respeito dele mesmo. Isso aqui é a história do caminho de Emaús. Jesus chega dos discípulos e fala: por que vocês estão tristes? Aí eles explicam: nosso Messias morreu. Pensávamos que ele era o Messias, mas ele morreu. E aí Jesus dá essa resposta e começa a explicar desde a lei de Moisés até os outros profetas, tudo que podia ser achado sobre ele mesmo no Velho Testamento. Perceba que quando a Bíblia ela fala a lei de Moisés, ela está falando desde Gênesis até Deuteronômio, porque Gênesis também é considerado parte da lei de Moisés. Amém? Amém. Muito bem, muito bem. Lembrando aqui, voltando ao assunto, a função do profeta é falar de Cristo,
é anunciar a vinda de Cristo e estabelecer a igreja. Desde Abraão, desde Moisés, todos eles estavam trabalhando para o estabelecimento da igreja. Todos eles estavam trabalhando para que hoje nós estivéssemos estabelecidos em Cristo. No Velho Testamento, eles trabalhavam anunciando que Cristo iria vir e o que ele faria. E depois de Jesus, eles continuaram trabalhando até que a igreja estivesse plenamente estabelecida e o evangelho estivesse plenamente revelado. Isso é, até a escritura do livro de Apocalipse. Depois do livro de Apocalipse, Jesus ele é totalmente explanado. Não vou dizer que a gente sabe tudo sobre Jesus, mas tudo que a gente precisa saber sobre Jesus, a igreja, tudo que a igreja precisa saber sobre Jesus, foi fechado, foi completado no livro de Apocalipse. Então, de Gênesis a Apocalipse, há tudo que a igreja de Cristo precisa saber sobre Cristo. Tudo foi revelado ao longo de milênios e eras e eras e eras. E hoje sabemos tudo o que necessitamos saber nesta vida, nessa terra, sobre Jesus. Agora que as profecias de todos os profetas foi concluída, não estou dizendo que todas as profecias foi concluída, mas a mensagem de todos os profetas, que é anunciar a revelação do Messias, essa mensagem central dos profetas, ela foi cumprida. Jesus está aqui revelado de Gênesis a Apocalipse. Não sabemos tudo sobre Deus, mas sabemos tudo o que necessitamos saber nesta vida sobre Deus. Tudo o que necessitamos ou podemos saber sobre Deus está aqui de Gênesis a Apocalipse. E era isso que os profetas profetizavam, que o Messias seria explicado, tudo o que precisávamos saber sobre o Messias seria explicado e explanado. E agora temos isso aqui. Sabendo que agora o Messias está falando a mensagem de Deus em nossos dias, como está escrito aqui no livro de Hebreus, que agora no final dos tempos Deus falou por meio de seu Filho, fica obsoleto, fica, vou dizer assim para ficar mais fácil para vocês entenderem, fica ultrapassado, perde o sentido de se haver profetas. Depois de completado o livro de Apocalipse, depois de ele ter sido escrito, enviado às 7 igrejas e preservado até os dias de hoje, está sem sentido haver profetas. Não tem sentido haver profetas. Por quê? Por quê, Tiago? Por quê? Porque o Messias ele preenche o lugar dos profetas. Hoje não há também mais sacerdotes porque o Messias preenche o lugar dos sacerdotes. Hoje não há mais reis porque o Messias preenche o lugar do rei. Ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote, ele é Messias, ele é Jesus Cristo. Olha o que Moisés ele fala, falando a respeito de Jesus Cristo. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 18. Versículo de número 15. Moisés falou o seguinte, olha: o Senhor Deus levantará dentre seus parentes um profeta semelhante a mim. Prestem atenção a ele, pois quando estavam reunidos no Horebe, vocês pediram ao Senhor, seu Deus, o seguinte: não nos deixes ouvir mais a voz do Senhor nosso Deus, nem nos permitas ver esse grande fogo outra vez. Se fizer isso, nós morreremos. Nesta ocasião, o Senhor me disse:
Eles estão certos no que dizem. Levantarei para eles um profeta semelhante a você dentre os parentes deles. Porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que lhe ordenar. Quem não ouvir minhas palavras que ele falará em meu nome, prestará contas de si mesmo a mim. Alguém pode dizer aqui que esse anúncio desse profeta, Deus está falando de Josué, de algum profeta que iria vir depois de Moisés, mas o próprio livro de Atos testifica de que especificamente essa passagem aqui estava falando sobre Jesus. Quem quiser conferir, leia o livro de Atos e você vai ver essa mesma passagem aqui sendo referida a Jesus Cristo. E os apóstolos ainda dizem assim, porque Moisés disse que iria vir outro profeta depois dele, e que quem não ouvisse esse profeta seria extirpado, seria eliminado. E Jesus é esse profeta. Jesus é quem está ocupando o lugar de profeta agora. Jesus, ele não deixa mais espaço para profetas. Mas, Tiago, existe dono de profecia. A gente vai chegar lá, calma. Vamos ler o livro de Zacarias. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 9, versículo de número 9. Aqui a gente vai ver Jesus ocupando o lugar de rei. Zacarias, capítulo de número 9, versículo de número 9. Alegre-se com todo o seu coração, filha de Sião. Grite, filha de Jerusalém. Veja, seu rei vem até vocês. Ele é justo e vitorioso, contudo é humilde. Ele está montado em um jumento, sim, em uma cria de jumento. Essa profecia aqui, ela se cumpriu justamente quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um animal de carga, como diz a profecia. E ele é rei. Depois dele não há mais espaço para rei. Vamos voltar lá no livro de Hebreus e ler agora o capítulo de número 7. E vamos ver Jesus ocupando o lugar também de sacerdote. Livro de Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 21. Jesus, porém, tornou-se sacerdote pelo juramento pronunciado por Deus ao dizer: O Senhor jurou e não mudará de ideia. Você é sacerdote para sempre. Isso mostra também quão superior é a aliança da qual Jesus se tornou fiador. Os sacerdotes da atualidade existem em grande profusão, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. No entanto, pelo fato de viver para sempre, sua posição de sacerdote não é passada a nenhum outro. Perceba aqui que o escritor de Hebreus ele diz que o Senhor Jesus ele se tornou sacerdote pelo juramento de Deus. E Deus jurou dizendo o seguinte: O Senhor jurou e não mudará de ideia. Você é sacerdote para sempre. E percebam que isso aqui é o livro de Salmos, capítulo de número 110, versículo de número 4. O Senhor jurou e não mudará de ideia. Você é sacerdote para sempre. E o escritor de Hebreus segue dizendo que a aliança de Jesus Cristo, que ele se tornou fiador, é superior à aliança feita com Israel por meio de Moisés e das leis que o Senhor entregou a Moisés. As leis do sacrifício, né? E o escritor de Hebreus explica que os sacerdotes da atualidade existem em grande número porque eles morrem e outros precisam assumir o seu ofício, a sua profissão. Mas Jesus ele não morre. E o sumo sacerdote só passa a sua posição para outra pessoa se ele morrer. Como Jesus não morre, ele nunca vai passar a posição dele para ninguém. Então ele é sumo sacerdote para sempre, ele é rei para sempre, porque ele não divide sua glória com ninguém, e ele também não deixou espaço para profetas, porque o próprio Moisés avisou e o livro de Atos confirmou. Mas como é que fica o dom da profecia? Se não existem profetas, por que
Porque Paulo falou que a igreja recebe dons de profecias. Vamos ler o livro de Atos? Livro de Atos, capítulo de número 21, versículo de número 7. Partindo de Tiro, chegamos a Ptolemaida. Ali cumprimentamos os irmãos e pernoitamos com eles. No dia seguinte, chegamos a Cesareia e nos dirigimos à casa de Filipe, o proclamador do Evangelho, um dos 7 apóstolos, e ficamos com ele. Ele tinha 4 filhas solteiras com o dom de profecia. A gente vai seguir lendo o texto, mas a gente precisa explicar aqui o que, é que está acontecendo aqui. Paulo estava voltando para Jerusalém com os seus colaboradores. Ele chegou primeiro em Tiro, depois foi para Cesareia e ele se dirigiu à casa do apóstolo Filipe. O texto diz que Filipe era um dos 7 apóstolos. Mas os 7, na verdade, não são 12 apóstolos? Pois é, minhas irmãs. Nessa época aqui já tinha morrido parte dos apóstolos. Só sobraram 7. E Filipe, ele tinha 4 filhas solteiras com o dom de profecia. Perceba que o texto, ele diz que elas tinham dom de profecia, mas que elas não eram profetas. Agora perceba no próximo versículo, que ao passo em que as 4 filhas de Filipe, elas tinham dom de profecias e não foram chamadas de profetas ou profetisas, outro homem é chamado. Versículo número 8. No dia seguinte, chegamos a Cesareia e nos dirigimos à casa de Filipe, o proclamador do Evangelho, um dos 7 apóstolos, e ficamos com ele. Ele tinha 4 filhas solteiras com o dom de profecia. Enquanto permanecíamos ali, um profeta chamado Agave desceu de Judá para visitar-nos. Ele pegou o cinto de Paulo, amarrou as próprias mãos e os próprios pés e disse: Isto é o que o Espírito Santo diz: o dono deste cinto será preso desta forma pelos habitantes de Judá, e eles os entregarão aos gentios. O texto ele não deixou de chamar as filhas de Filipe de profetisa, não foi por acaso, porque logo um versículo depois chama outro homem, Agave, de profeta. Perceba, minhas irmãs, que nem sempre os dons te dão título. Eu estou aqui todos os dias pregando. Oro a Deus e Deus responde, e Ele me dá pregações e que eu venho aqui, eu falo e tudo mais. Mas eu não sou pastor. Também não sou evangelista. Deus ele disse que eu sou outra coisa, menos pastor, menos evangelista. Mas, Tiago, Deus não te deu o dom de pregar? Sim, eu tenho o dom de pregar. Não me faz mestre da lei, não me faz pastor, porque ter dom não significa ter cargo ou ter o título. Um certo dia Deus chegou para mim e me chamou pelo nome de um profeta. Eu não vou dizer qual. E ele disse que eu era como aquele profeta. Mas eu não tenho o título de profeta. Não tenho o título de pastor. Não sou o título, não tenho o título de mestre da lei. Agora olha que coisa. A minha mãe, ela recebe algumas profecias que são confirmadas até mesmo por algumas irmãs aqui do grupo. E Deus falou para ela: diga para todo mundo que você não é profeta. Eu conheço pessoas
que têm dom de visão e não são profetas, assim como minha mãe. Porque dom não dá título para ninguém. Assim como Paulo, ele deixou algumas profecias, e Paulo não era profeta. E a Bíblia não reconhece Paulo como profeta. João, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, ele come o rolo que estava na mão do anjo. E Deus diz a mensagem para ele que ele teria que profetizar a muitas nações ainda. Porém, João não é reconhecido como profeta em nenhum canto da Bíblia, mas como apóstolo. Então veja que os dons eles não faz você profeta, você pastor, não. E hoje em dia, como eu disse, não faria sentido haver profeta por quê? Porque os profetas de Deus na Bíblia, eles são usados para comunicar ao povo a mensagem da Bíblia. Vou dar um exemplo aqui para a gente acabar a pregação. Samuel, na época de Samuel, profeta Samuel, não existia o livro de Samuel, obviamente, que precisava ser escrito por ele. E ele foi um profeta que foi usado para passar essa mensagem de Deus. Essa mensagem de Deus, que hoje é chamada de livro de 1 Samuel, está aqui até os dias de hoje. Mas você pode perguntar assim, mas esse profeta que apareceu aí para Paulo, ele não escreveu nenhum livro da Bíblia. Ele não escreveu, mas ele foi usado para que fosse escrito. Lucas escreveu, mas o profeta foi usado para que fosse escrito. E os profetas foram usados até que fosse revelada a plenitude do Evangelho, que é o livro de Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse é o Evangelho completo. Perceba que na época de Paulo o Evangelho ainda não estava completamente escrito. Nem tinha a carta de 2 Timóteo na época que a gente lê isso aqui. Porque a carta de 2 Timóteo, Paulo escreve à beira da morte, quando estava preso, e aqui ele ainda não foi preso. Depois que Paulo morre, ainda tem o livro de Apocalipse a ser escrito. Então perceba que o evangelho ainda não estava plenamente revelado. Mas o fato é que com o evangelho plenamente revelado, e os profetas são pessoas que foram usadas para revelar o evangelho, não tem mais sentido haver profeta, porque o evangelho já foi revelado. Mas, Tiago, a gente precisa de explicação bíblica. E para isso, Deus deixou os mestres da lei, e os pregadores, e os evangelistas, e tudo mais. Porém, se duvidam, como sempre eu digo, se duvidam de algo que eu digo, pergunte a Deus. Pergunte a Deus, e se ele disser que eu estou errado, por favor, faça o favor de vir aqui e dizer: Deus me disse que você estava errado. Amém? Deus nos abençoe e nos conceda a paz. Essa foi mais uma pregação. Eu espero que tenha sido de edificação. E que Deus nos abençoe e nos dê um entendimento para entender que profeta não é só aquele que abre a boca e diz: Eu profetizo. Mas antes de qualquer coisa, os profetas eles anunciavam a vinda de Jesus Cristo, anunciavam o estabelecimento da igreja e anunciavam a revelação total do evangelho. Mas o principal de tudo, os profetas eles eram reconhecidos não porque diziam eu profetizo, porque nem todos disseram, como é o caso de Abraão. Mas eles eram reconhecidos pelo seu testemunho de vida. Esse é o ponto mais marcante da vida de qualquer profeta. Seu testemunho de vida. Todos eles
são exemplos de homem de coragem, fé e de integridade. Todos eles tinham seus defeitos, mas todos eles eram exemplos de como se importar e como se comportar diante de Deus, diante do povo de Deus e diante de uma geração caída. Deus nos abençoe e nos conceda a paz.